Há um tempo determinado para a humanidade, para que o domínio de Lúcifer sobre a Terra termine, se acabe. Porque ele está no comando do mundo. Porque Deus permitiu assim. Depois do dilúvio, Deus repartiu, segundo a Bíblia, Deus repartiu a terra entre os seus filhos. Cada nação tem uma liderança. Por isso que o apóstolo Paulo diz que a nossa luta não é contra carne e sangue, mas contra as potestades do ar. Eles habitam no segundo céu. E eles têm o domínio da terra, porque foi dado a Lúcifer quando Adão pecou. Segundo ele mesmo, quando Cristo foi levado pelo Espírito para ser tentado pelo diabo no monte, 40 dias e 40 noites, ele disse: se prostrado me adorares, tudo isso que e mostrou os reinos do mundo para Cristo do alto do penáculo. Tudo isso te darei, porque a mim foi dado. Quando Adão transgrediu, desobedeceu a Deus, Adão tinha o domínio da terra, dos animais, de tudo. Passou a Lúcifer. Ele é o príncipe deste mundo. Poderia ser diferente, né? No que nós vemos, a morte foi trazida por ele, o sofrimento, a dor, a mentira, a inveja, o engano, as tragédias. Então todos nós estamos mortos, esperando a ressurreição. Mas esse tempo de domínio sobre a humanidade que Deus permite está prestes a terminar, com a segunda vinda de Cristo. E segundo o apóstolo João, no livro do Apocalipse, que não é o fim do mundo, ele será preso por 1000 anos. E Cristo reinará com seu povo, o povo judeu, porque ele é o rei de Israel, e o rei tem que reinar. Se ele não reinar, ele não é rei. O rei não pode reinar sozinho, ele tem que ter um povo, súditos. E a nação de Israel, uma nação santa, reino sacerdotal, escolhida por Deus, povo de Deus somente, mais ninguém, serão transformados numa nação santa para reinar com Cristo, o seu rei. Porque ele veio da primeira vez, não o receberam como seu rei, o crucificaram. Pilatos escreveu na cruz: este é o rei dos judeus. Eles mandaram que Pilatos tirasse aquele nome e colocasse: eu sou o rei, como se Cristo estivesse dizendo isso. E Pilatos disse: não, o que eu fiz está feito, o que eu escrevi está escrito. Ele veio, cumpriu a sua obra, a sua missão, que Deus o determinou, tirar o pecado do seu povo, o povo judeu. A sua obra foi agradável a Deus, foi sepultado, e Deus o ressuscitou da morte ao terceiro dia. E ele está voltando, pelo que nós estamos vendo no final nesses tempos agora, ele está voltando. Esse domínio do mal será tirado e Cristo reinará com seu povo sobre todas as nações com vara de ferro. Porque já não vai ter mais políticos, não vai ter mais advogado em porta de cadeia para defender bandido. Não terá nada disso. Mas terá justiça, o justo juiz, com vara de ferro. O pecado reinará
até que cumpra a última trombeta, até que cumpra os 1000 anos do reinado milenário de Cristo. E ele entregue o reino a Deus. A morte já foi tragada em vitória na cruz. E os mortos ressuscitarão incorruptíveis. E este tempo a gente está vendo que, pelo que estão falando na mídia, o engano, essas naves espaciais, discos voadores, extraterrestres que serão apresentados, serão revelados, porque este ano de 2024 começou. O que não era falado, estava às escondidas, foi revelado. Eles estão negando até a última hora, onde será impossível continuar negando, porque é o propósito deles, para que o seu chefe venha reinar por 7 anos, lançando a marca da besta, a adoração a ele. E no final dos 7 anos, o verdadeiro rei de Israel vem, o prende por 1000 anos. E a mídia está falando muito. Pessoas que estavam dentro do Pentágono se retira e começa a dar informação a respeito disso, de uma invasão alienígena, alertando para isso. Tudo isso é um plano, uma agenda deles. O grande engano. E principalmente o cristianismo será mais afetado, porque eles esperam a vinda de Cristo para sair daqui, num falso arrebatamento. E vai aparecer naves no céu, vai aparecer a imagem de Cristo. E aqueles que não têm o entendimento por ele próprio, segundo o que está escrito, mas crê no homem, será enganado. E vai receber o falso, porque não entende que o verdadeiro não vem para o mundo. O verdadeiro Cristo vem depois de 7 anos e ele pisará no Monte das Oliveiras. Todo o povo de Israel o verá, assim como diz a Bíblia, e todo olho o verá, todo olho de Israel, porque ele é judeu, rei dos judeus, e volta para o seu povo. Então esse evento Blue Beam que falam aí, essa falsidade, vai aparecer figura de Cristo no mundo inteiro. Televisão, internet, tudo preparado para isso, para mostrar o falso Cristo. E o cristianismo será pego no engano, porque acredita no homem. Porque se olhar a realidade do mundo, desde que Adão transgrediu a lei, desobedeceu a Deus, todos morrendo. Ninguém foi arrebatado até hoje, que é o plano de Deus, mas essa geração espera. A pior coisa do mundo hoje é o chamado cristianismo, que não tem nada a ver com Cristo. Usam o nome de Cristo, criaram o cristianismo para fazer o que fazem, a pouca vergonha nessas redes sociais. Briga entre eles, criticam um ao outro. E assim por diante. Uns batizando em água de rio, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E aquele manipulado, ele acha que ele está fazendo isso para ser salvo. O outro batiza em nome do Senhor Jesus Cristo. São batismos diferentes. O outro batiza só jogando um pouquinho d'água na cabeça. É um culto. É uma doutrina de homens que não leva a nada. Mensageiros da mentira, mensageiros do medo. Porque o mensageiro de boas novas é aquele que traz a alegria, a esperança.
aquele que está sofrendo e recebe a notícia de que a cura está vindo, independente que ele faça alguma coisa. Isto é boas novas. Mas aquele que traz uma suposta boas novas, colocando a responsabilidade de receber essa nova em cima do homem, isso não é mensageiro da paz, é mensageiro do engano, da mentira. E todo esse chamado cristianismo, essa baderna, essa bagunça que há hoje, porque uma coisa eles não abrem mão, é do dízimo e das ofertas, porque dizem para a obra do Senhor. Mas a pessoa que é liderada, ela não tem a capacidade de procurar entender por ela mesma. Onde é que está escrito isso na Bíblia? Se a Bíblia não é para nós, é um livro judeu, para um povo judeu, é uma história que conta um livro de história que conta a história desse povo. Fala do dízimo, até Cristo, que foi a própria nação de Israel, hoje já não tem mais templo para receber, para recolher nenhum dízimo de alimentos, já não tem mais celeiro para guardar os alimentos, não tem mais levita, não tem mais sacerdote, não tem mais templo, não tem mais nada. Mas o gentil grudou no dízimo e não abre mão de jeito nenhum, e mentindo, usando o nome de Deus em vão, dizendo para a obra do Senhor, e o Senhor vai te abençoar. Que obra? Cristo não deu nenhum mandamento a nenhum gentil, mas são tão manipulados que dizem. Jesus disse aos homens: ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura, todo aquele que crer e for batizado será salvo, os que não crerem serão condenados. Ele disse isso mesmo, mas ele disse a quem? Ao seu povo, o povo judeu. Ele não chamou nenhum gentil, porque gentil não faz parte do povo santo. Ele disse aos seus apóstolos e deu poder a eles de perdoar pecados, sanar enfermos, ressuscitar os mortos. O povo judeu, os apóstolos fizeram isto depois que Cristo ascendeu aos céus, porque Cristo deu poder a eles para fazer essas coisas. Aos gentios não recebeu nenhuma bênção, não foram batizados com o Espírito Santo, línguas de fogo. E hoje é essa loucura. Então, com a segunda vinda de Cristo, tudo isso vai acabar. Porque são tão manipulados que as pessoas dizem: quando Jesus voltar, eu vou... Mulheres principalmente, né? Quando Jesus voltar, eu vou chegar nele e vou dizer: Senhor, aqui está o que o Senhor me ordenou, eu cumpri. A loucura, né? A loucura. O que Paulo fala, elas não entendem, né? Fique calada. Não entende. Mas o que o profeta deles, o pastor falso, diz, eles fazem certinho. Esperam recompensa. A recompensa que terá é a vara de ferro. Porque todo esse povo batizado se achando santo vai ter que se batizar novamente, segundo os moldes do judaísmo, porque será pregado o evangelho do reino por todo o mundo, em testemunho em todas as nações, segundo o que Cristo disse. E esse evangelho do reino é pregado por judeus, eles que é o reino de sacerdotes. Gentil não é sacerdote, então não pode pregar o evangelho do reino. Hoje eles pregam o evangelho da graça. O evangelho da graça, que não tem necessidade de pregar, porque se já é graça, para que pregar evangelho? Para salvar almas? Na graça? Poderia até ser feito, né? Pregar evangelho da graça, sobre a graça. Sobre a graça. Que todo mundo ressuscita no último dia por aquilo que Cristo fez na cruz. Isto é evangelho da graça. Mas o evangelho que eles pregam, aceitou, está salvo, não aceitou, está condenado. E chamam graça. Uma graça mediante a aceitação do homem e as obras do homem.
segunda vinda pode ser muito rápido. Está chegando, pode ser assim. E aqueles que estiverem nesse tempo, Deus permitir, estejam vivos, serão testemunhas de Cristo. Verão Cristo. Eu não sei como verão a Cristo, porque Cristo assentará no seu trono em Jerusalém, na Nova Jerusalém. Cristo não vai estar andando pelo mundo, porque a lei sairá de Israel, de Jerusalém. E as pessoas que buscam a santidade hoje, fazendo boas obras entre eles, porque são bons uns com os outros. Se você faz parte da mesma denominação, você é bem aceito, você é querido, você é amado. Agora, se você deixa a congregação deles, você é desviado, já não te cumprimentam, e você passa a ser um inimigo de Deus, segundo eles. Engraçado que o próprio Senhor Jesus Cristo disse, né? Amarás ao próximo como a ti mesmo. Abençoai aqueles que te amaldiçoam. Porque que proveito tem você amar aquele que te ama? Isso não é amor, isso é falsidade. Então o cristianismo é carnalidade, mas desde que fosse de graça, o sistema mais rico do mundo, e não aceitam a salvação de todo homem pelo que Cristo fez somente. Criaram um inferno que ninguém encontra no livro de Gênesis, nos 6 dias da criação. Não consta em inferno que Deus criou. Fala da terra, dos planetas, das aves, dos animais, dos peixes, tudo, os animais marinhos. Fala também do homem. Cada dia, do 1º ao 5º, Deus, no final do dia, a Bíblia diz que e viu Deus que era bom. E depois que ele acabou toda a sua criação, criando o primeiro casal, o homem e a mulher, no 6º dia, Deus disse, e viu Deus que era muito bom. Deus onisciente, muito bom. O seu plano, a sua criação estava terminada. Agora era só a procriação da humanidade, debaixo da bênção que Deus deu a eles. Deus os abençoou e disse, procriai, multiplicai, frutificai, multiplicai, enchei toda a terra, nada mais. Então o final está chegando, não do mundo, mas o final do domínio do maligno, deste tempo de sofrimento, de angústia, de escravidão do ser humano, para o reinado do justo juiz, o rei com seu povo judeu. E como ninguém será arrebatado, ninguém será tirado daqui, o povo gentil, esses que se dizem crentes esperando arrebatamento, todos estarão dormindo até o som da última trombeta. Serão despertados, como todo mundo é despertado ao amanhecer. De repente ele está acordado, sem saber como. Assim é a última trombeta. Até lá.